A tal da caneta de volta. E aí, como é que você faria para vender essa caneta? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Tem gente que fala até que a caneta veio de Marte. E aí, como que você venderia essa caneta? Meu nome é Natan Pradella, eu sou especialista em vendas. Eu vou trazer para você aqui nesse vídeo como que você vai vender essa caneta. Se você aplicar os conhecimentos desse vídeo nas suas vendas, você vai transformar os seus resultados com certeza. Vamos lá. Me vende essa caneta, né? Vem daquele trecho do filme onde o ator Leonardo DiCaprio, ao palestrar lá, ao dar o treinamento para os seus vendedores, né? Ele pega aquela caneta e fala o seguinte: me vende essa caneta, né? Me vende essa caneta, me vende essa caneta, me vende essa caneta. Me venda essa caneta. E aí a pessoa pega aquela caneta e fala: oh, essa caneta veio de... ela é muito boa, por quê, né? E aí eu quero te questionar, se você estivesse numa situação dessa, o que você faria? É muito interessante pensar nisso, porque algumas vezes isso acontece na sua vida e você nem percebe que está lidando com esse tipo de situação. Olha aqui, quando o ator Leonardo DiCaprio faz aquela pergunta, né? Ele está interpretando o Jordan, né, Belfort, o cara lá, o Lobo de Wall Street, né? E aí, quando ele faz aquela pergunta, na verdade, ele acaba induzindo o seu cliente, na verdade, induzindo o seu aluno, né, a ir pelo caminho errado, né? Por que ele está indo pelo caminho errado? Porque ele está indo pelo caminho de supervalorizar a caneta, né? Então, quando eu, assistindo aquilo, ou quando às vezes você está assistindo aquilo, eu já fui em algumas outras palestras, inclusive, onde a gente abordava essa história. Me vende uma caneta, me vende uma caneta. Como que eu vou vender a caneta? E a ideia que a gente tem na cabeça é o quê? Cara, eu tenho que falar alguma coisa dessa caneta, que essa caneta tem que ser fantástica para a pessoa que vai comprar. E aí você fala tipo assim, coisas do tipo, cara, essa caneta aqui é feita de aço carbono galvanizado que veio do interior da Terra pelo buraco do Japão. Você tende a inventar coisas, né? Então, cara, essa caneta tem a melhor tinta do mundo. É uma tinta feita com uma química especial de muitos anos de estudo, né? Ou então isso aqui, por exemplo, é a parte de qualidades, tem a parte de especificações. Essa caneta é feita com metal 304 e foi feita pelo seguinte, pelo nome da pessoa, e você vai inventando ou criando especificações para fazer o exercício de vender a caneta, né? Ou então, por exemplo, você pega a ideia das possibilidades. Isso é o mais comum. Olha, com essa caneta você vai assinar um cheque de US$ 1 milhão para comprar o carro dos seus sonhos. Isso aqui é interessante porque ele fisga no cliente alguns gatilhos mentais, mas não nesse contexto. Só que ele fisga sim, né? Quando você mostra para o cliente que essa caneta aqui ela vai gerar para ele grandes possibilidades, né? Você acaba fisgando alguns gatilhos mentais. Mas a questão é, quais são as possibilidades que essa pessoa valoriza? E é por isso que quando você é direcionado a falar da caneta, você está esquecendo que aquela caneta só tem o valor que tem se o cliente que vai comprar ela dá valor para esses valores. Mas vamos prosseguir, né? Tem gente que cria ilusões, né? Tipo assim, cara, imagine só essa caneta. Essa caneta vai ser poderosa na sua vida. Jogue as suas intenções nessa caneta, profetiza que isso vai acontecer e vai criando uma ilusão nessa caneta, né? A pessoa faz uma supervalorização, olha só, essa caneta, ela vale R$ 200 mil. Por quê? Né? Aí ela vai fazendo a junção disso aqui, né? Ela é feita com um tipo de metal específico e essa caneta vai ser a caneta que você vai assinar um cheque seu de US$ 1 milhão quando você for comprar o carro dos seus sonhos, né? Então você vai fazendo esse tipo de coisa para fazer o exercício. Vamos ver quem tem vamos pensar aí, vamos ver quem mente mais, né? Porque essa ideia da caneta é bem isso que acontece, né? Não sei se você já foi em algum curso que tem esse exercício. Eu não concordava com esse exercício, eu falava que esse exercício não ensinava, né? Então, olha só,
tem a ideia de você busca gerar valor na caneta. Então, olha só, essa caneta aqui vai ser útil para o seu dia, né? Ela vai resolver alguns problemas. Se as suas canetas falham, essa caneta não falha e ela vai resolver os seus problemas do seu dia para que você viva mais tranquilo, sabendo que a sua caneta te dá segurança para que você assine todos os documentos que você precisa assinar. Então, assim, essa brincadeira de venda dessa caneta traz a ideia de que aquele vendedor que conseguir vender aquela caneta pelo maior preço é o campeão. Bom, é aí que vem a minha discórdia nessa história. Provavelmente, o vendedor que conseguir vender aquela caneta pelo maior preço vai ser um picareta. Vai ser um cara que fez uma sacanagem. É bem possível, tá? Porque a gente consegue persuadir as pessoas a comprarem as coisas erradas. Isso acontece muitas vezes. Eu quero dizer, aquela caneta lá, quando a pessoa chegar em casa, ela vai falar assim, cara, que merda que eu fiz de comprar aquilo, né? Então você tem que entender o seguinte, tá? Vender é diferente de enganar. E é aqui, se você vende um produto ou um serviço e você sabe, você no campo de batalha, na rua, sabe que seu cliente muitas vezes fica desconfiado, ele não sabe se você está falando a verdade ou a mentira, e ele gosta de ter muitas provas, é devido a esse tipo de atitude. Uma pessoa quer vender uma caneta para alguém sem saber para que aquela pessoa vai utilizar aquela caneta. Logo, ela estraga o mercado das vendas, ela cria uma desconfiança no consumidor e ela vende alguma coisa para alguém com um valor inventado muitas vezes. Ou seja, aquele exercício, me vende essa caneta, ele não diz nada para você, tá? Mas é possível retirar grandes aprendizados disso aqui? Eu vou ensinar para você aqui agora qual abordagem fantástica, tá? Eu parei aqui, sentado no chão aqui, para montar esse vídeo para vocês, que eu faço o script do vídeo antes, e eu vou trazer para você uma abordagem fantástica, uma das maneiras que eu pensei, não é a única, uma das maneiras que eu pensei que vai te trazer um grande aprendizado desse vídeo para você vender essa caneta para alguém, só que tem uma abordagem legal de você fazer da maneira correta, sendo honesto e criando um relacionamento de longo prazo, beleza? Vamos lá. E aí vem a pergunta, né? Como você venderia essa caneta agora, depois dessas informações que eu te passei, tá? Lição número 1, né? O valor de uma caneta, eu coloquei caneta, mas você pode substituir por um produto, por um serviço, tá? O valor de uma caneta não se dá pelas qualidades que ela tem ou pelas possibilidades que ela pode gerar. Se dá pelo olhar do cliente diante das suas necessidades. Por que eu escrevi isso aqui, escrevi isso agora? Olha só, se o cliente não está olhando para as suas necessidades, se você não conseguiu fazer com que o cliente olhasse para as suas necessidades, para as suas dores ou para os seus possíveis prazeres que ele pode ter, pelas possibilidades que ele pode ter, que isso também é um tipo de necessidade, não vale nada aquele negócio, tá? Então, primeira lição é essa, ou seja, não adianta você falar da caneta. Primeira coisa de tudo, você precisa entender das necessidades do cliente. E naquele exercício me venda essa caneta, você não tem como saber a necessidade daquela pessoa. Ainda assim, Natan, tem como vender a caneta? Tem, eu vou explicar. Fica comigo que você vai descobrir como é que vende aquela caneta. Eu vou te explicar, tá? Mas, primeira coisa que você precisa observar é essa. Se você não sabe a necessidade do seu cliente, essa caneta não tem valor. Por mais que você queira inventar a maior brincadeira para ela, queira criar um texto, sei lá, independente, aquela caneta não tem valor. Porque o valor tem a ver com o valor que você dá para as coisas. Então, algumas coisas para mim pode ter valor e para você não. Eu já falei várias vezes. Tem gente que valoriza, por exemplo, um carro, tem gente que valoriza casa, tem gente que não está nem aí nem para carro nem para casa, gosta de viajar. Entende? Tem gente que valoriza marcas, de usar roupas de marcas, tem gente que valoriza... Enfim, cada pessoa valoriza uma coisa diferente, ou um negócio, ou um sentimento. São coisas diferentes. Então, se você não entende a necessidade do seu cliente, onde que está o olhar dele, onde que ele dá valor, não vai adiantar você inventar uma mentira sobre a caneta, porque você não vai vender, tá?
Então vamos pensar o seguinte, e aí nesse contexto aqui, necessidade de cliente, eu trouxe 2 exemplos muito legais aqui. O primeiro delas, vamos supor que você vai fazer um concurso público, ou vai fazer uma prova de entrevista para entrar na empresa, ou vai fazer uma prova da faculdade para fazer lá medicina, sei lá, tá? Você chegou na frente do portão da faculdade, tá? Tem só 5 minutos para entrar e esqueceu a sua caneta. E agora? Quanto vale uma caneta? Natan, agora a caneta vale todo o ouro do mundo. Não. Tudo depende. Por que depende? Suponha que você esteja lá no portão e você olha para o lado e você vê 10 pessoas vendendo uma caneta. Logo, tá? O preço não é o seu primeiro indicador. Mas se você for num lugar onde uma caneta estiver muito cara, tá? Tipo assim, uma caneta custa R$2, a caneta tiver R$20, você vai no segundo lugar, você vai no terceiro, você vai no quarto. Mas como tem muita gente vendendo caneta, provavelmente nenhuma daquelas pessoas vão estar vendendo caneta num valor muito alto. Eles vão estar vendendo num preço parecido. Por quê? Porque isso é questão do mercado, tá? Nesse contexto, tem você querendo comprar uma caneta e 10 pessoas vendendo. Então é você que manda no mercado. Mas você também não consegue comprar ela por preço de banana. Você vai ter que comprar essa caneta por um preço justo. Mais ou menos a média do mercado, tá? Agora, suponha que seja você lá querendo uma caneta e apenas uma pessoa vendendo canetas lá. Se essa pessoa cobrar por uma caneta R$20, e aí agora? Será que é um preço justo? Não, Natan, o preço não é justo. Realmente, também acho que não é. Mas essa caneta naquele momento para você vale R$20. Porque você, 5 minutos para entrar, lá o portão vai fechar. Em 5 minutos, você não consegue ir em outro lugar comprar caneta. Você vai pagar os R$20 na caneta ali e vai entrar. Vai pechinchar um pouquinho, vai ficar brava com o aproveitamento do vendedor, vendo que você estava precisando da caneta e ele fez uma coisa como essa. Vai levantar outras discussões na sua cabeça, eu sei disso, levantaria na minha também, claro, né? Mas você vai pagar os R$20 na caneta. Se ele cobrar R$50, você vai pagar os R$50 na caneta. Vai pagar. Se você não encontrar outra opção, você vai pagar, porque você não vai deixar o concurso de fora. Natan, se ele cobrar R$1.000, eu vou pagar? Tudo depende. Provavelmente você não vai ter R$1.000 para pagar na caneta. Mas se você tiver R$1.000, é capaz de você pagar. Também depende da sua confiança. Por exemplo, estudei 2 anos seguidos. Na última prova eu tirei nota 78 e por meio ponto eu não consegui ser aprovado nesse concurso ou nessa faculdade. E agora eu me preparei mais 1 ano inteiro para tirar nota 9,5. Aí você vai pagar o valor que for necessário, porque você fala que você sabe que aquilo ali você vai ter na sua mente como que agora o negócio vai funcionar. Essa é a sua oportunidade, esse é seu ano, sabe? Então tudo depende desse contexto. Aí, por exemplo, você chega lá e verifica que numa terceira situação, tá? Você chega lá e verifica que tem 10 compradores, ou seja, 10 pessoas que estão na mesma situação que a sua, você e mais 9, e tem apenas uma única caneta. Uma única caneta, não é um único vendedor não. Tem, sei lá, pode ter até mais vendedores, mas todo mundo já vendeu todas as suas canetas e só tem uma única caneta lá para comprar. E aí, quanto vale essa caneta? Né? Essa caneta, inclusive, pode valer a integridade física de alguém. Às vezes, essa caneta pode valer até a sua vida. Porque você quer a caneta, chegou primeiro na loja, o outro cara falou assim, não, mas eu não saio daqui sem essa caneta, ou eu pego essa caneta ou eu não vou embora daqui, e aí vocês brigam e pode até morrer. Então, tudo depende desse contexto. Qual que é a necessidade do seu cliente? Olha aqui, ó. A gente está falando de necessidade, ó. Só que aqui, Natan, a gente está falando só de necessidade? Não. A gente está falando também de uma outra coisa muito importante, que isso, inclusive, no filme ensina, né? Que é a oferta e a demanda. O que significa? A demanda é justamente a necessidade do cliente de comprar alguma coisa. A gente tem que saber quantos clientes e quantas coisas eles querem comprar. Quanto de cada coisa eles querem comprar. E a oferta é quantas pessoas ou quanto
de produto, ou de serviço, ou de canetas pode ser vendido. Nesse caso, nesse último caso aqui, só tinha uma caneta de oferta. Não tinha outra. Só tinha uma única. E tinha 10 pessoas. Tinha 10 pessoas querendo caneta. E às vezes, essas pessoas, cada um queriam 2 canetas para evitar que uma falhasse lá na hora da prova. Então as pessoas queriam 20 canetas e só tinha uma. Então, a relação oferta e demanda, ela valoriza o produto. Só que ela valoriza o produto para quem dá valor para o produto. E é por isso que eu falei para vocês. O valor se dá pelo olhar do cliente diante de suas necessidades. Natan, mas por que o valor se dá do olhar do cliente diante da sua necessidade? Porque se ele não perceber necessidade, ele não compra o seu produto. Eu poderia chegar no portão lá, na hora da prova, e não lembrar que eu tinha esquecido a caneta. Aí cheguei lá na hora da prova e falei, cara, agora esqueci, já era, já perdi, já passou o tempo, não dá mais para comprar a caneta. Eu poderia pedir emprestado, porque algumas pessoas tinham esse vídeo a pensar, não, eu posso pedir emprestado, eu posso fazer outra coisa. Não, tudo bem, eu estou falando no momento da venda aqui, né? Exatamente. Então, olha só, por isso que se o cliente não está olhando para a sua necessidade, o seu produto não vai ter valor. Então, uma das funções do vendedor é encontrar e explorar as dores, os motivadores dos seus clientes. E eu falo isso em outros vídeos. Deu para sacar aqui agora o tanto que essa informação é importante? Beleza? Vamos pensar aqui num segundo caso, tá? Algumas vezes eu já vi na internet que a marca de carros Porsche, né? Carros de luxo, né? Ela também tem alguns produtos diferentes, tipo caneta, tipo carteiras, né, de bolso e outras coisas que eles têm tipo uma grife, né? Tem pessoas que amam esse tipo de marca e tal e gostam de comprar esses objetos dessas grifes, né? E aí, tipo assim, Porsche vende carro, o que tem a ver caneta? Cara, eles vendem caneta também. E tem caneta da Porsche, eu não sei se tem mais caro ou se tem mais barato, mas eu já vi caneta de 70 mil reais. Porra, 70 mil reais numa caneta é muito dinheiro, não é? Pra mim é muito dinheiro. Pra mim não faz sentido pagar 70 mil reais numa caneta. Mas tem gente que faz. E aí, Natan, o que tem a ver? Tem a ver com a necessidade do cliente aqui, ó. Esse mesmo tema. Tem a ver com o seguinte, vai ter gente que vai comprar essa caneta por exclusividade. A pessoa valoriza a exclusividade. Ela gosta de ter alguma coisa que só ela tem. Você conhece provavelmente pessoas assim. Se você não conhece, faz parte, existe, normal. Tá tudo certo, cada um compra o que gosta, cada um compra o que quer. Se tiver dinheiro para pagar, ou se não tiver também, é problema de cada um. Entende? Mas tem gente que gosta de exclusividade. Por exemplo, uma mulher não gosta de ir para uma festa e encontrar outra pessoa com o mesmo vestido. Ou seja, ela gosta de estar com um vestido exclusivo naquela festa, né? Às vezes tem outras pessoas que têm o mesmo vestido que ela, mas ela não vai gostar de encontrar a pessoa com o vestido igual. Então isso é uma forma de exclusividade. É muito diferente dessa aqui é muito mais barato do que uma caneta, mas é uma forma de exclusividade. Entende? Então, às vezes você na sua vida, em alguns momentos, quis ter exclusividade sobre alguma coisa. Quis chegar em um lugar e só você ter aquilo. Entendeu? Então, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, tá? Tem gente, por exemplo, que vai comprar alguma coisa por ostentação. A pessoa fala assim, cara, eu tenho dinheiro mesmo, eu quero comprar o mais caro. E aí? Não tem nem nada de errado também. A necessidade do cliente nesse momento é gastar o seu dinheiro com o que for de mais caro que ela quiser. Ou às vezes é algo que eu não identifiquei, mas também tá tudo certo. Ou seja, o cliente tem que ter necessidade. Nesse contexto, não vai adiantar você vender para ele esse pincel atômico aqui. Ele vai querer o produto mais caro do mercado. E provavelmente que tenha uma história, né, para que ele possa mostrar para as pessoas e tal. Entende? Então tem que ser uma coisa que outras pessoas também valorizem. Tem gente que vai comprar, por exemplo, como um troféu. Tipo assim, cara, eu trabalhei minha vida toda e graças a todo o meu esforço hoje eu vou comprar essa caneta para deixar lá na minha prateleira para mostrar que hoje
eu pude comprar uma caneta de 70 mil reais. Sabe? Tá tudo certo também. Isso é uma maneira, é um troféu, é uma vitória, é um símbolo. Tá? Se faz bem para você, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Vai ter gente que vai comprar por reconhecimento. Às vezes o cara olha uma marca e ele fala assim, cara, eu uso outros produtos dessa marca e eles são tão bons que eu vou comprar essa caneta para deixar lá, porque é um sinal de agradecimento pela qualidade dos produtos, ou pela qualidade do que eles me forneceram, ou por o tanto que minha vida mudou ao usar esses produtos, entendeu? Então você às vezes acaba dando um prestígio para a marca, porque você cria uma empatia, você admira aquela marca e você, para reconhecer, você usa outros produtos, mesmo que sejam mais caros, você compra e tem lá, tá tudo certo também, não tem nada de errado. Vamos supor que você vai comprar também uma caneta para dar de presente. Dificilmente você compraria esse pincel atômico para você dar de presente. Mas uma caneta Posher depende da sua condição de vida, do seu tipo, para a pessoa que você vai dar e tal. Entende? Então você vai querer um produto que seja uma cara de presente. Tem que ter cara de presente. Às vezes você vai comprar por hobby. Cara, eu gosto de comprar a melhor caneta do mercado para eu usar no meu dia a dia. Isso é um hobby. Ir lá e comprar e pegar minha caneta e usar a minha caneta. É um hobby meu. Usar a caneta melhor do mundo, porque o nível que eu cheguei da minha vida, eu posso usar essas canetas e eu gosto de usar. E aí a pessoa usa a caneta para gastar a caneta mesmo. Tá tudo certo. Não tem nada de errado, como eu falei. Tá tudo 100% certo nesse negócio. Você precisa identificar, você como vendedor, você que vai vender o produto ou serviço, precisa identificar isso. Tem gente que vai comprar caneta para ter coleção, cara. O cara tem coleção de caneta. Tem gente que tem coleção de carro, tem gente que tem coleção de cartas, tem gente que tem coleção de caneta, tem gente que tem coleção de N coisas, de camisetas, entende? Então, tá tudo certo. Então, a primeira ideia é essa. O valor de um produto se dá pelo olhar do cliente diante de suas necessidades. Porque se ele estiver diante de uma necessidade e não olhar aquela necessidade, não resolve. Ele precisa ter o olhar diante delas e avaliar para ele. E é nesse momento que você vende. Então essa é a primeira lição para você compreender como que a gente vai vender a caneta. Vai vir a segunda lição e depois eu vou ensinar para você como que você vende aquela caneta. Segunda lição: inventar informações para supervalorizar a caneta é pilantragem. Aí isso aqui você tem que perceber. Sabe aquela ideia que, sei lá, era muito difundido por aí, né? Que você tinha que ser esperto para fazer as coisas, né? Tinha que ser esperto, esperto, esperto. Então, nessa questão de esperteza, até onde é esperteza e até onde é pilantragem? Né? Quantas vezes você já vendeu um produto para o seu cliente e você viu que ele foi na sua conversa? Não sei se você já fez isso, tá? Às vezes, se você já fez isso, você nem está aqui, porque aqui nem é seu lugar. O lugar aqui é de gente que quer vender coisa séria, né? Mas é o que eu falo, não seja pilantra, não fique inventando informação para o seu cliente, não queira vender qualquer coisa, não é assim que se vende. A gente precisa melhorar o mercado de vendas no Brasil e no mundo. E esse é o meu trabalho, melhorar o mercado de vendas no Brasil e no mundo. Para você contornar essa questão, primeira coisa, tá? Você precisa conhecer seu cliente, entender quais são as necessidades do seu cliente, o que ele valoriza, conversar com ele um pouquinho, tá? Se você atende empresas, pesquise sobre a empresa que você vai atender primeiro, e aí vai indo mais fundo nesse negócio, vai conhecendo do negócio do seu cliente melhor do que ele mesmo, vai conhecendo das necessidades dos seus clientes melhor do que eles mesmos, isso é importante, tá? Para que você venda para o seu cliente aquilo que vai servir realmente para a vida dele, né? Conhecer o seu produto. Então, assim, no caso de venda caneta, você nunca viu aquela caneta, você não conhece aquela caneta. Você precisa conhecer do seu produto de verdade. Tem vídeos que eu falo só sobre isso aqui, tá? Então olha no meu canal aí, vai ter vídeos que eu vou falar para você conhecer o seu produto de verdade, genuinamente, tá? Então, assim, você precisa conhecer de onde que vem, por que ele é do jeito que é, por que ele faz o que ele faz, quais são as outras possíveis aplicações do seu produto,
tá? Você precisa conhecer mesmo o seu produto. E outra coisa, cara, agir com honestidade. Parece óbvio isso aqui, mas não é óbvio. Infelizmente não é óbvio. Para muitas pessoas isso não é óbvio. Agir com honestidade. Porque quando você age com honestidade, você vende sempre. Você fideliza clientes. Quando você age com pilantragem, é bem possível que você só venda uma vez e ainda tem problema. Seu cliente vai te processar, vai ficar puto com você, vai querer te matar, vai querer fazer alguma coisa com você, ele vai ficar nervoso. Por quê? Porque você foi pilantra. Tá? E vou te dizer um negócio, ele está coberto de razão de ficar nervoso com você. Tá? Não de te matar e tal, mas assim, sabe, é uma sacanagem isso aí. Tá? Se você já foi enganado alguma vez, você já sabe, isso aqui é uma sacanagem, isso não se faz, beleza? Conheça o seu cliente, o tipo de cliente, conheça o que seu cliente valoriza, conheça muito, 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 muito mesmo sobre o seu produto e por último, tá? Haja com honestidade. E aí agora, vem o que você estava esperando. E agora? Como vender essa tal caneta? Como vender essa tal caneta? Então aqui eu já criei a primeira questão, tá? Você falou assim, Natan, você vai me ensinar a vender a caneta, não vai? Eu falei, vou. E eu vou. Só que eu vou te ensinar a vender a caneta do jeito certo, tá? E é por isso que a regra número 1 aqui é não venda, crie relacionamento. Porque para você vender produtos hoje, essa é uma regra básica. A ideia não é vender e sim criar relacionamento, compreender, entregar. Então, por exemplo, Natan, como que você faria então para vender essa caneta? Tá? O que você faria para vender essa caneta? Se você estivesse naquele filme, na condição daquela pessoa lá, o que você faria? Se fosse eu, o Natan agora, lá naquele filme, sentadinho naquela cadeira lá, tá? E o Leonardo DiCaprio me desse a caneta e falasse para mim assim, Natan, quer dizer, ele falasse assim, me vende essa caneta, daquele jeito que ele falou. Eu ia falar para ele assim, ó, meu nome é Natan e eu amo canetas. Com as canetas eu projeto a minha vida e eu assino os meus sonhos. Você usa canetas? Eu iria perguntar para ele. E ele ia me responder, sim. Aí eu ia perguntar para ele, qual foi a maior decisão que você já tomou na vida e usou uma caneta para assinar? E aí agora eu começo a criar relacionamento. Porque quando você faz uma pergunta para o seu cliente, no momento que ele estiver respondendo, não pode ser uma pergunta de sim e não. Eu fiz uma primeira pergunta de sim e não para trazer um primeiro sim da boca dele. Tá? Em geral, as pessoas falam pra gente pegar 2, 3, 4 sims. Tá tudo certo. Eu tô gravando um vídeo para vocês, pensei nisso agora, mas uma pessoa que trabalha vendendo canetas pode montar um script muito melhor. Beleza? Mas olha só, eu trouxe um primeiro sim da boca dele e agora eu fiz uma pergunta para ele subjetiva. Qual foi a decisão mais importante que você utilizou, que você tomou e assinou com uma caneta? E aí vai passar um filme na cabeça dele e vai falar assim, cara, a decisão mais importante que eu assinei com uma caneta foi de me casar o ano passado. Aí você fala assim, cara, que fantástico! Parabéns pelo seu casamento. Você já conhecia a sua esposa há muito tempo? Como é que foi o relacionamento de vocês? E aí você está criando relacionamento, criando relacionamento, criando relacionamento. E aí, dando andamento para o relacionamento, tá? Normalmente em 10 minutos de conversa, você entende onde que você pode inserir o seu produto na vida do seu cliente. De maneira honesta e objetiva, tudo muito legal. E criar um relacionamento de longo prazo. Porque agora é o seguinte, se ele não comprar agora, desse jeito que eu estou falando para vocês, se ele não comprar agora, a venda é só questão de tempo. Mas é importante perceber que às vezes, essa pessoa, às vezes o Leonardo DiCaprio, poderia, ao conversar com ele, eu posso identificar que ele não é um bom cliente para mim. E às vezes eu mesmo não tenho interesse de vender para ele. Também não tem importância. Eu criei relacionamento, ele vai me indicar para outras pessoas. Eu não vendi para ele, mas eu posso vender para 20 pessoas que ele conhece. Entendeu? Então é assim que se vende a caneta. Primeiro ponto.
Agora, Natan, eu nunca pensei dessa maneira. Tá, eu sei que você nunca pensou, faz parte. É assim mesmo, tá? Segundo jeito. Olá, Leonardo DiCaprio. Então, olá, Jordan. Tá? Eu até escrevi aqui. Olá, Jordan, tudo bem? Eu estou vendendo essa caneta. Valor dela, R$2. Tenho apenas essa caneta. Você tem interesse? Isso é uma segunda maneira, tá? Por que isso aqui, Natan? Por que você escreveu desse jeito? Porque primeira coisa, tá? Se ele não me conhece, eu estou me apresentando para ele de maneira bem rápida. E eu estou perguntando para ele se está tudo bem. Porque quando eu pergunto para ele se está tudo bem, eu acabo obrigando ele a me dar uma resposta. E a gente já começa a construir uma conversa. Então você tem que aprender a fazer perguntas para o seu cliente. Tá? Aí quando eu falo assim, ó, eu estou vendendo esta caneta, por quê? Eu quero falar para ele, eu estou vendendo essa, não estou vendendo outra. Valor dela, R$2. Por que R$2? Porque se for para eu vender a caneta do jeito que o filme fala para fazer, eu vou vender de maneira honesta. Se ela vale R$2, eu vou vender por R$2. Se ela vale R$3, eu vou vender por R$3. Porque eu não vou vender uma vez só, eu quero vender sempre. Porque mesmo vendendo essa caneta, o meu objetivo é criar relacionamento. Beleza? Aí eu falo para ele, tenho apenas essa. Por que eu falo tenho apenas essa? Gatilho da escassez e gatilho da urgência. Se ele estiver precisando de uma caneta naquela hora, ele vai pegar a minha rápido, porque ele sabe que se ele não comprar, eu posso vender para outra pessoa. Gatilho da escassez, gatilho da urgência. Beleza? Então por isso que eu falei, tenho apenas essa caneta. Tá? Você tem interesse? Por que eu pergunto se ele tem interesse? Para saber. Às vezes ele fala assim, não sei. E aí quer dizer que ele tem um pouquinho de interesse em saber mais. Não quer dizer que ele vai comprar. Tá? Quando ele fala assim, não sei, quer dizer que ele tem interesse em saber mais. Ou então se ele falar assim, não tenho, tudo bem, cara, deixa eu vender então para outra pessoa. Deixa eu vender. Se eu tenho que vender um produto que eu não conheço, eu vou vendê-lo da maneira melhor possível, falando a verdade, sem enrolação, com o objetivo de criar relacionamento. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Aprenda agora a vender essa caneta, só que aplique esse conhecimento no seu negócio. No seu negócio, tá? É assim que se vende. Se você aplicar esse conhecimento no seu negócio, vai funcionar a partir de agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo, estar comigo aqui até agora. Se você gostou desse vídeo, coloca um joinha que você gostou. Se você não gostou, coloca que não gostou. Mas o mais importante faça um comentário aí embaixo, falando para mim um pouquinho do que você achou, alguma dúvida ou algo que você não concorda. Porque com o objetivo de aumentar esse movimento das vendas e melhorar o mercado de vendas no Brasil, a sua opinião, você escrever um comentário vai ser muito importante para mim e eu vou gravar um vídeo respondendo o seu comentário para somar ainda mais na sua vida. Muito obrigado até agora e boas vendas até o próximo vídeo.